Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, ó, pessoal perguntando muito sobre Payet, permanência do Payet no Vasco. Payet tem contrato até o meio de 2025, tá? Porém, é o que eu falei mais cedo, não está agradando o futebol do Payet, tá? Ele chegou no ano passado, cara, vou falar, foi bem em duas partidas, mas que foram 4 pontos para o Vasco, né? Aquela vitória em cima do Fortaleza, 1-0 em São Januário, um gol que ele fez de canhota, e 2-1 em cima do América Mineiro, último minuto ele bate aquela falta, 2-1 Vasco, o Vasco vence o América Mineiro. E aí ele foi para as férias, voltou magrinho, né, jogando bem Campeonato Carioca, e aí teve uma série de lesões. Irmão, não foi esse ano, cara, depois do Carioca, maluco, ó, não foi bem de jeito nenhum, já engordou, não tá indo bem, ganha 1.300.000, parte da imprensa fala que ele ganha até mais que isso, tá? Que não seria nem 1.300.000, seria 1.500.000, é muita grana, o maior salário do elenco do Vasco, tá? Então o Vasco no final do ano vai trocar aquela ideia com o Payet para ver se ele continua ou não, vai ter aquela reuniãozinha para ver se o Vasco prossegue, né, com um contrato com ele, ou se, ó, dá linha no Payet pro Payet ir embora. Falando em Payet, irmão, falar também no outro craque, né, Philippe Coutinho, que ainda não rendeu, né, cara? O Coutinho chegou querendo demais, né, mas ainda não rendeu. Eu tava vendo uma entrevista, né, do Fernando Praz na ESPN. E o Fernando Praz, cara, ex-goleiro do Vasco, muito inteligente, né, irmão? Ele falou, o Coutinho, cara, ele já tá há uns 5 anos sem performar, né? Por que ele ia chegar aqui no Brasil em 2 meses e já ia render? Não é assim, as coisas não funcionam assim, né? O Coutinho tá voltando ao futebol brasileiro, o Coutinho precisa de um período de adaptação, né? E aí, irmão, a gente vai ter que esperar esse período de adaptação, tá? Fernando Praz acredita que não é um longo nem curto prazo, é médio prazo, tá? Que o Coutinho vai render com a camisa do Vasco no ano que vem. Parceiro, ó, hoje, tá, o FC Series, conhece FC Series? É a pré-temporada lá na Flórida, Estados Unidos, postou no perfil oficial deles alguns times que estariam, né, na Flórida para pré-temporada em janeiro. E aí um deles o Vasco. Tá? O Vasco não confirmou participação na competição. Tá? Vamos ver se o Vasco vai fazer pré-temporada lá nos Estados Unidos, ó, para pegar aquela graninha, já que o Vasco precisa de dinheiro e deixou de arrecadar, irmão, mais de 30 milhões de reais em premiação com a eliminação na Copa do Brasil sábado. Maluco, 31 milhões e meio que o Vasco deixou de ganhar com essa eliminação para o Atlético Mineiro. Irmão, não vem dinheiro de premiação, mas vem dinheiro de bilheteria. Mais um jogo em São Januário, mais um jogo, ó, esquece! Ingressos esgotados para Vasco e Cuiabá na próxima quinta-feira em São Januário. Já falei, irmão, tem que vencer o Cuiabá, tem que vencer o Bahia, os 2 próximos jogos do Vasco em São Januário. Parceiro, é o seguinte, irmão, mais uma notícia bomba, tá? Mais uma notícia bomba. O Banco BTG, aquele banco que o Vasco bateu na porta, né? Querendo um empréstimo de 165 milhões, tá? Ele tentou comprar ações do Vasco, cara. É brincadeira, irmão. Isso é informação do Globoesporte.com, tá? O Globoesporte.com trouxe a informação de que o Banco BTG, que o Vasco pediu empréstimo, né, ele tentou também comprar ações do Vasco. Quais ações, Bigode? As ações que a 777 havia adquirido.
né, aqueles 31% da Vasco SAF, que hoje está na mão da ACAP, que é uma seguradora americana que assumiu os ativos da 777, tá? O BTG foi direto na ACAP, cara, negociar, tá? A 777 tinha pago 310 milhões, o BTG ofereceu 170 milhões, quase a metade, tá? Ia dar metade, 85 milhões, e a outra metade após uma auditoria. Cara, o Vasco não gostou da atitude do BTG, né? Negociando direto com a ACAP. E aí eu lembro para vocês, tá? Que no contrato de venda do Vasco, o Vasco precisa aceitar um novo comprador, tá? O BTG foi direto na ACAP, tá? Negociar essa questão. O Vasco não ficou sabendo depois. O Vasco não gostou da atitude do BTG. Enfim, irmão, investidores estão aparecendo aí, né? O BTG não ia controlar o futebol do Vasco, mas ia pegar a parte da 777, só de se livrar dessa galera já seria bom, né? Tem os outros 39% das ações, o BTG ia pegar 31% que pertenciam, né, à 777 e agora pertence à ACAP e à Leader Hall, né? Que são os dois fundos que a 777 devia, né? E aí o BTG pegaria esses 31%, o Vasco já tem 30%, e o Vasco pode pegar os outros 39%, né? Pegaria aí os outros 39%, pagando R$1.000, isso está no contrato também, e aí o Vasco ficaria com os seus 30 mais 39, 69%, e aí o banco ficaria com 31%, o Vasco, né, o associativo, com maior parte desta porcentagem, sendo que o associativo ainda poderia vender outra parte do clube. A suspensão da ação vai acabar agora, dia 24, o Vasco não deve suspender de novo, vai deixar rolar na justiça, deve voltar também para a arbitragem, deixar rolar, vamos ver o que vai acontecer, irmão. Pelo menos, tá pintando aí, né, bancos interessados e tal. O banco, na verdade, por que investe, né? O banco pega as ações por 170 milhões, metade do preço, daqui a pouco valoriza na mão dele, ele vende pelo dobro do preço, né? O real valor dessas ações. Vamos aguardar aí para ver cenas dos próximos capítulos. Cara, essa ação sendo reativada na justiça, acredito que a gente vai ter novidade. Não só o BTG está interessado no Vasco. Irmão, o Vasco é grande demais, né? Acredito que vai aparecer, né, com o tempo, né? Essa ação rolando, vão aparecer mais investidores para pegar o Vasco. Eu espero que seja coisa boa, né? Coisa boa igual por exemplo, no Botafogo hoje. A gente vê aí o Botafogo muito bem, jogadores na seleção brasileira, disputando o título todo ano do Brasileirão, esse ano disputando o título até de Libertadores. É o que a gente espera para o nosso Vasco. Irmão, queria que você comentasse duas coisas, cara. Primeiro, Payet, você manda embora ou faz ele cumprir o contrato até o meio de 2025? E Coutinho, você acredita que ele só vai render no ano que vem? Comenta aqui, E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!